afinal pode participar de uma briga na Justiça do Trabalho? Será que, sei lá, todo mundo sempre precisa de um advogado ali do lado? É uma ótima pergunta, né? E as regras, elas mudam? Tipo, se é um empregado, o patrão ou até, sei lá, o governo? Vamos tentar desvendar isso hoje. Exato. Hoje o nosso foco é total nisso. Quem são as partes e os procuradores no processo trabalhista? A gente vai olhar a CLT, claro, e também umas súmulas do TST que são chave para entender isso. Exato. Entender quem pode falar e como se apresentar lá no juízo é fundamental. E olha, antes de a gente mergulhar de cabeça nisso, se esse tipo de análise te interessa, já sabe, né? Se inscreve aí no canal, compartilha com quem pode gostar também, ajuda bastante a gente. Com certeza. Ok, então vamos lá, desmembrar isso. Começando pelo básico. Quem são os protagonistas? Quem a lei diz que pode estar ali falando no processo? Perfeito. Então, começando pelo feijão com arroz, digamos assim. Nos processos individuais, a gente tem o reclamante. Que é quem entra com a ação, certo? Isso, o autor. E do outro lado, o reclamado, que é quem se defende, o réu. Já quando a coisa é maior, tipo nos dissídios coletivos, que envolvem sindicatos, Ah, sim. aí os nomes mudam um pouquinho. É suscitante quem começa e suscitado quem responde. O ponto crucial aqui é o que a gente chama de parte legítima. Ou seja, se aquela pessoa ou entidade realmente tem a ver com a história, se pode estar ali. Entendi. E se, por exemplo, tiver um monte de gente do mesmo lado? Vários empregados processando a mesma empresa sobre a mesma coisa. Ah, boa! Isso é o que chamamos de litisconsórcio, quando são vários autores juntos, Tipo um grupo. mesma empresa. E pode ter também vários réus, que é o passivo. Ah, tá. E tem um artigo específico para isso também? Para o passivo não tem um artigo único, assim, tão direto. Mas a gente vê muito em casos de responsabilidade solidária ou subsidiária, tipo empresas do mesmo grupo econômico, sabe? O artigo 2º, parágrafo 2º, fala disso. Ou então na subempreitada, que o artigo 455 menciona. Que é quando uma empresa contrata outra para fazer parte do serviço, né? Isso. Aí o contratante principal pode acabar respondendo junto com o subcontratado, entende? É um exemplo de litisconsórcio passivo na prática. Faz sentido. A responsabilidade pode ser dividida. E isso vale para situações mais complexas, tipo tentar anular uma decisão antiga, a tal da ação rescisória. Opa, excelente ponto. A súmula 406 do TST entra aí. Para ação rescisória, a regra é: quem perdeu na ação original tem que processar todo mundo que ganhou. É o chamado litisconsórcio passivo necessário, obrigatório. Tem que chamar todo mundo mesmo. Tem. Já para entrar com a ação, podem ser vários autores juntos. Mas não é obrigatório, é facultativo. E um detalhe interessante dessa súmula: se foi um sindicato que representou os trabalhadores lá atrás, Hum. na hora da rescisória, é o sindicato que vai ser o réu. Não precisa chamar cada trabalhador individualmente, sabe? Facilita um pouco. Entendi. Agora, vamos para aquele ponto que sempre dá o que falar. A pessoa precisa mesmo de advogado na Justiça do Trabalho? O tal do jus postulandi. Aqui a coisa esquenta, né? Ah, sim. O famoso jus postulante. O artigo 791 da CLT diz que sim, né? Que empregados e empregadores podem ir sozinhos, reclamar pessoalmente. Exatamente. Essa é a regra geral. E o Supremo Tribunal Federal já confirmou que isso vale sim. Mas sempre tem um mas, né? Claro. Quais são os limites? O limite é importante. A súmula 425 do TST deixa bem claro. Essa capacidade de ir sem advogado, o jus postulante, vale só na primeira instância, que são as varas do trabalho, e na segunda instância, os tribunais regionais do trabalho, os TRTs. Ah, então peraí. Quer dizer que o faça você mesmo tem um limite. Não dá para ir até o fim sozinho. Não dá. O que é fascinante, né? É como se tivesse uma barreira. Para ir além disso, para certas ações mais complexas, como a própria ação rescisória que a gente falou, ou mandado de segurança, Certo. ou principalmente para levar um recurso lá para o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, em Brasília, aí não tem jeito. Precisa de advogado. Entendi. Faz sentido. Imagino que a complexidade aumente muito nessas fases. Exatamente. Reflete a tecnicidade. E vale lembrar, quem não é nem empregado, nem empregador, tipo um terceiro que entra num processo por algum motivo, também precisa de advogado sempre. Ah, e nos dissídios coletivos, a lei até diz que advogado é facultativo, lá no artigo 791, parágrafo 2º.
Ok, e se a pessoa decidir contratar um advogado? Como isso fica registrado no processo? Ouvi dizer que pode ser até na hora da audiência. Sim, pode sim. O artigo 791, parágrafo 3º, permite que a procuração seja registrada direto na ata da audiência. É o chamado mandato apudacta. Mas e se der problema? Tipo, o advogado esquece de juntar a procuração ou tem algum erro nela? Aí, minha amiga, a coisa complica, e muito rápido. As súmulas do TST são bem rigorosas com isso e os prazos são curtíssimos. A súmula 383, por exemplo, é direta. Entrou com recurso sem procuração, em regra, o recurso é inadmissível. Não vale. Nossa, e não tem como consertar? Tem uma chance, mas é apertada. A súmula fala num prazo excepcional de 5 dias, contados da interposição do recurso para juntar a procuração que faltou. Às vezes dá para prorrogar por mais 5, mas é exceção. E se a procuração já estava no processo, mas tinha um defeito, Hum. o prazo para corrigir também é de 5 dias. Se perder esses prazos, aí já era. O recurso não é conhecido ou as contrarrazões são desconsideradas. É drástico. Caramba, 5 dias. É muito, muito rápido mesmo. A atenção aos detalhes formais parece ser crítica. Totalmente crítica. Outras súmulas seguem essa linha. A 395 fala sobre validade do mandato, subestabelecimento. Se tem irregularidade, o juiz até pode dar um prazo razoável para consertar, usando o Código de Processo Civil como base. Mas a regra, principalmente em recurso, é a rigidez. A súmula 456, por exemplo, O que ela diz? ela diz que não vale procuração de pessoa jurídica, de empresa, se não der para saber quem assinou por ela, sabe? Se faltar o nome do representante legal ali. Se essa falha vem lá do começo do processo, o juiz dá 5 dias para corrigir. Senão, o processo pode ser extinto ou o réu considerado revel. E se o problema aparece só na fase do recurso? Mesma coisa, prazo de 5 dias para consertar. Se não consertar, o recurso não é conhecido ou as contrarrazões são retiradas. É um campo minado mesmo. É, parece que não dá para vacilar com a papelada. Mas tem alguma situação mais tranquila? Uma exceção para essa rigidez toda? Tem sim, uma importante, a súmula 436 do TST. Ela diz que os advogados públicos, Tipo, da União, dos estados? exato, União, estados, municípios, Distrito Federal e também de autarquias e fundações públicas. Eles não precisam juntar a procuração do processo. Basta que eles declarem na peça que estão assinando que exercem aquele cargo público. É uma facilidade para a administração pública. Ah, interessante essa exceção. E só para fechar o quadro das partes e representação, não podemos esquecer dos menores de 18 anos. Verdade. Como fica para eles? O artigo 793 da CLT cuida disso. Eles são representados pelos pais ou responsáveis legais, né? O representante legal. Se não tiverem, aí a representação pode ficar com a Procuradoria do Trabalho, o sindicato da categoria, o Ministério Público Estadual ou até um curador nomeado pelo juiz. Instâncias. Isso. E para quem usa advogado, aí o buraco é mais embaixo. As regras formais, súmulas e principalmente os prazos são super rigorosos. 5 dias para corrigir um erro pode ser fatal. E ainda tem as regras especiais para o setor público e para os menores. Fica muito claro que o jeito de se apresentar no processo trabalhista não é nada trivial. Exatamente. A forma importa e muito. E isso tudo, sabe, nos leva a uma reflexão final, talvez. Como é que o sistema equilibra essa balança? De um lado, a ideia de facilitar o acesso à justiça, que está lá no Jus Postulandi. Uhum. E do outro, a complexidade que a gente vê, a necessidade de um conhecimento técnico, que fica clara nessas restrições do Jus Postulandi em cima e na rigidez das regras para advogado com prazos tão curtos. Como equilibrar acessibilidade e tecnicidade? Fica aí a questão, né? Essa busca pelo equilíbrio.